Agora eu estou pronto. Eu quis dizer que agora eu estou pronto com o canal. E sim, agora eu vou conseguir fazer minhas animações. Eu evoluí. Bom, meio que explicando o personagem, eu sou uma cabeça de tablet e eu tenho uma blusa verde. Ou roxa. Aí agora eu tenho um novo interesse. Eu quero aprender a tocar um teclado. Aí tu se pergunta, mas por que tu quer um teclado, mano? Aí eu te respondo. Meio que eu não sei, eu só achei da hora, tipo, mano, um teclado. Parece da hora, além de me treinar minha coordenação motora com as mãos. Também porque eu sempre quis criar música, eu sempre vejo várias músicas feitas por fãs e blá blá blá. É isso mesmo, tchau.